Hoje o nosso quadro Notícias de Israel e do Mundo Judaico tem a participação de Dani Pitaque e Sheila Malé, que vieram de uma viagem especial de Israel nesse momento em que estamos em guerra. Dani, qual foi o objetivo dessa viagem? Então, estando à frente de uma instituição sionista feminina que tem sua sede em Israel, eu estava realmente muito angustiada e vendo as minhas Haverot, que são as nossas associadas, preocupadas com esse momento, trabalhando aqui para ajudar Israel, mas querendo entender realmente o que estava acontecendo, querendo ouvir as pessoas, querendo levar um carinho. Então, nós organizamos essa missão de solidariedade, onde tiveram outras participantes de outros centros da Vitso do Brasil, e fomos ver de perto o que estava acontecendo e encontrar com os israelenses de vários lugares, na verdade, das nossas instituições Vitso, onde eles são apoiados, mas também pessoas da sociedade civil, pessoas da parte do governo, kibbutznik, pessoas realmente de todas as áreas da sociedade para entender o que eles estão passando desde 7 de outubro. Sheila, e a sua visão sobre essa viagem? Além de ser uma missão Vitso, ela foi uma missão muito pessoal também, uma missão de solidariedade, de dar sentido a muita coisa na minha vida, e aquilo que eu já vim falando para as nossas Haverot da Vitso, esse sentido de atem lo levad, vocês não estão sozinhos, a gente precisava fazer isso, ser sentido, porque uma coisa é você falar, você levantar uma bandeira, você postar, e uma outra coisa é você colocar essa missão na prática, levando esse carinho. E a gente teve essa retribuição em formas de muito agradecimento. Foi a primeira vez na vida, depois de muitos anos, que a gente viu toda a sociedade, os soldados, as pessoas na rua agradecendo a gente por a gente ter vindo de tão longe, dar esse conforto, esse carinho e dar sentido a essa conexão entre diáspora e Israel. Acho que essa unidade de judeu ela é muito importante. Gary, como você é o dono do quadro, toca aí. Dani, qual foi o impacto de vocês logo na chegada? Vocês pegaram um voo de 20 horas, chegando a Israel, saindo do avião, como é que foi o impacto ao país de primeira vista? Bom, primeiro que chegar de El Al é muito especial sempre, e agora a companhia que realmente está garantindo essa viagem é a El Al. Você chega no aeroporto, quem costuma ir a Israel sabe como são longas as filas, a imigração. A gente pegou um país diferente, um aeroporto diferente, muito mais vazio, mas logo na chegada, os nossos sequestrados pelo aeroporto inteiro, cartazes, isso é, no momento, a grande preocupação e o assunto mais importante para todos os israelenses. É a prioridade. É a prioridade para todos os judeus do mundo todo. Muito carinho, uma receptividade jamais vista, muitos todarabá, muito agradecimento por a gente ter saído de casa e ter ido lá mostrar que realmente a gente se preocupa com Israel. Eu acho que, infelizmente, por um motivo horroroso, como o que aconteceu no 7 de outubro, talvez o povo que está em Israel, que mora em Israel, está entendendo que ele pode contar com os judeus da diáspora. Não existe mais essa distância física, ela pode ser só física, mas emocional ela não existe. Existe um pertencimento, todo judeu está sendo atingido pelo que aconteceu em 7 de outubro e todo judeu está muito solidário ao povo israelense. Então isso foi muito importante, assim, essa receptividade, sabe, Guerreiro? Essa coisa de falar muito obrigado, não é óbvio vocês saírem de casa para estar aqui com a gente. Eu pelo menos imaginei que ia chegar lá e ver um país muito triste, mas não tem como, gente. O israelense, ele tem que sobreviver. Eles têm uma criação diferente da nossa. É um instinto de sobrevivência, exatamente. Ele ficou triste nos primeiros dias, ele ficou meio acuado, mas ele... Durou pouco, né, Dani? Não durou quase nada, sabe por quê? Ele dá continuidade e antes de qualquer mobilização por parte do governo, a população se mexeu. Ninguém ficou sentado esperando. A população se mexeu, seja para buscar as pessoas que estavam
fugidas, porque um saiu da festa, o outro saiu do kibutz que estava, para acolher essas pessoas. Eles foram imediatamente socorrer na questão de alimentos, na questão de roupas, fazer o voluntariado, colher frutas, legumes, doar roupas, tudo que teve ao alcance na mão da sociedade, a sociedade está fazendo. E já são quase 6 meses, né? E tem uma coisa assim, muito especial, talvez, nessa nossa ida, e isso está sendo falado muito lá. Essa é uma guerra das mulheres. As mulheres estão sendo abusadas, foram sequestradas, estupradas. Então, tem 19 mulheres ainda sendo escravizadas, exatamente, sendo usadas como arma de resistência. As mulheres estão cuidando das casas, dos lares sozinhas, porque os seus maridos estão sendo chamados para servir o exército. As mulheres estão ajudando as outras mulheres também na criação dos seus filhos, estão ajudando, sendo cuidadoras nas creches, sendo professoras, apoiando, sendo voluntárias como psicólogos, como terapeutas, ajudando essas mães que estão sem os filhos em casa, essas mulheres que estão sem os seus maridos, essas famílias também que estão enlutadas. Então, assim, é um momento muito importante para a mulher judia. E ainda sendo combatente. E mais importante, a primeira vez que nunca se viu tantas mulheres na frente de batalha. Muitas combatentes e também voluntárias. A gente estava lá, a gente teve a oportunidade de ver que uma menina que tinha sido sequestrada, uma soldada, ela foi recuperada naquela leva dos 40 primeiros, ela se recuperou parcialmente e procurou o Estado, procurou o Exército, dizendo, eu quero voltar para o meu trabalho. Esse é o meu compromisso com o Estado, é esse meu papel nesse momento. Eu não quero ficar em casa, eu quero voltar para o meu trabalho. Acho que a gente viu um sentido diferente, que você que sabe, que sempre falava, israelense é uma sabra, né? Uhum. Sabra é duro por fora e dentro mole. Doce, mole. Eu acho que a gente viu exatamente o contrário. As pessoas entristecidas, naquele luto interno, mas a resiliência, a obrigação de dar a volta por cima. E eu acho que é isso que a gente vê. Israel não tem outra opção. Não, a gente tem que ser forte, né? Exatamente. O que vocês sentiram das pessoas lá? Tem gente querendo sair de Israel, que foi fazer aliá e está querendo voltar ou não? As pessoas estão querendo ficar? Eu vou dizer que eu acho que a grande maioria tem orgulho de ser judeu e de estar em Israel. Isso é um fato. Óbvio que existem alguns jovens casais, principalmente quando a pessoa é casada com uma outra nacionalidade, com muito americano, existe uma pressão familiar para que essas pessoas voltem. Nós tivemos uma oportunidade de estar com uma médica no hospital de Irlov, uma jovem médica, casada com um americano, morou em Boston algumas vezes, né, uma temporada, mãe de 2 e grávida do 3º, e o orgulho dela estar ali presente, salvando vidas, fazendo essa escolha de Sofia, decidindo quem ela vai ter que, infelizmente, priorizar em salvar a vida, mas ela quer continuar em Israel. O orgulho, aquela sentir o quanto a gente é importante como um povo do bem, que faz a coisa pelo próximo, essa identidade judaica nunca foi tão latente. O sionismo. E nesse momento, assim, nós tivemos a oportunidade de estar, primeiro, em 2 dias, no Congresso Sionista, atendendo a um chamado da WZO, né, World Zionist Organization. É o primeiro encontro de lideranças da diáspora pós 7 de outubro. E o que mais a gente ouviu foi o porquê desse Yahad Nenatzeach, por que esses juntos venceremos. Esse é um momento de todo mundo baixar a guarda um pouco, dos judeus entenderem que não existe judeu de direita, judeu de esquerda, judeu ortodoxo, conservador, reformista. É judeu. É judeu. Acabou. Se nós não estivermos juntos nesse momento, nós não vamos sair dessa situação. A gente, claro que nós temos as nossas opções em relação à religião, em relação à política, mas nós temos que priorizar o fato de sermos judeus, a nossa identidade e a necessidade que nós temos de manter esse Estado forte. É o nosso único lugar. Situação atual hoje de Israel, Gary, nessa semana? A situação atual de Israel é como que eu estava falando com elas antes que a gente começou a gravar e trocamos uma ideia. Israel está tentando voltar a ser um país funcionar normal
E, no mesmo tempo, os reféns são a prioridade de todo mundo, tanto da população como do exército. E, inclusive, nesse momento tem uma equipe de negociadores do Mossad e do exército em Catar, tentando negociar com o Egito, Estados Unidos e Catar a libertação dos reféns. Eu acho que não tem preço para libertar os reféns, não existe preço para libertar os reféns. Os reféns têm que ser libertados a qualquer preço. Isso é a ideia dominante praticamente em Israel. Claro que tem uns que falam que não, outros falam que sim, mas a ideia dominante no país é que tem que libertar os reféns. No mesmo tempo, Israel vai comemorar Purim, vai participar no Eurovisão, está participando em eventos esportivos internacionais. O país não pode parar por 2 motivos. Número 1, que o país não acabou, graças a Deus o país continua firme e forte. E número 2, você não pode dar vitória para os terroristas. Porque... Eu acho que nós judeus temos muito esse slogan, né? Sim. A gente não abaixa a cabeça para nada. Mas não é, porque a partir do momento que você deixa de fazer alguma coisa por causa de um ataque terrorista, um ataque antissemita, você está cedendo para o terrorismo. Para o que ele gostaria, que você não existisse. Não, nós tivemos a oportunidade à noite em Tel Aviv, terça-feira, quarta-feira, você não senta num restaurante se você não tiver reservado. Tudo lotado, fila, não tinha hora. 11h30 dos pode ser de dia, pode ser à noite, as pessoas estão chegando. A prefeitura não vai fazer festa com fogos de artifício em Purim, porque também não tem sentido, mas as festas particulares, a quantidade de flyers, de propagandas, de produtos, de produtos, as lojas todas com fantasias, nós vamos resistir e vamos sobreviver. O lema é esse, não vão nos acabar com a gente. Mas isso é um dos motivos que os palestinos continua agredindo Israel e continua querendo acabar com Israel, porque eles estão vendo um país bem sucedido, animado, unido. Eu acho que a gente teve um exemplo hoje, né? A união com certeza, de todos os judeus pelo mundo no Kotel, hoje, 12h30, e enquanto isso a gente estava sendo atacado no norte. Quando nós queremos, nós sabemos nos juntar, e nós temos que entender isso, tem que ser uma meta de vida para o judeu, para o israelense, para quem está na diáspora também. Juntos venceremos. Se a gente começar a se dividir, a gente se enfraquece e o inimigo se fortalece. E sabe uma coisa curiosa? A gente estava andando pelo Mamila e a gente viu umas pessoas assim, vestindo de uma forma diferente e falando português. A gente perguntou, quem são vocês? Um grupo de judeus, de evangélicos, visitando Israel nesse momento de guerra. Brasileiros. Olha que exemplo de brasileiros evangélicos dando apoio a Israel. E nós, como judeus, será que os judeus pensam em ir para Israel nesse momento? É muito importante que a gente vá. Olha, foi um pedido do ministro do Turismo. O melhor presente que vocês podem dar a Israel nesse momento é vir a Israel. Israel tem todas as condições de receber todos. Hotéis estão disponíveis. E o agradecimento que a gente recebeu nos hotéis por estar lá é muito bonito e muito importante, gente. A economia, Israel depende do turismo. Então, esse turismo de Jerusalém, a gente sentiu Jerusalém bem mais vazio, mas começando... Jerusalém é muito turístico, né? Festa, mas chegamos nas ruas, poxa, quinta-feira à noite, então, aquela festa de jovens, todo mundo na rua dançando, cantando. As pessoas querem viver. A necessidade de extravasar. O israelense, ele não luta pela morte, ele luta pela vida. É totalmente diferente do outro lado. Então, assim, ele vai se forçar a viver, por mais que ele esteja ferido por dentro, enlutado. E é isso que a gente tem que fazer aqui. A gente tem que continuar vivendo e comemorando os nossos Hagim, enfim, fazendo as nossas festas, eventos. E acho que a gente tem que continuar as viagens da Marcha da Vida indo para Israel depois. Indo para Israel. Porque eu já ouvi alguns comentários que esse ano a Marcha da Vida só vai para a Polônia e não vai para Israel. Eu acho isso mais do que errado. Os líderes da comunidade e as escolas judaicas têm que mostrar o exemplo e mostrar que Israel está normal. Israel não está com problema. Israel teve um ataque terrorista e vai solucionar. Gente, nós estivemos 10 dias mais seguras do que no Rio. Não andamos com segurança particular, não andamos. Né? Saímos para todos os lugares sem segurança. Então, quer dizer,
as coisas que acontecem são pontuais, claro que tem cuidados que a gente tem que tomar, claro que tem lugares a se evitar, mas é muito importante que a gente tenha essa confiança e dê essa confiança também para a população, os amigos que a gente conhece que não são judeus. É isso, em resumo, a gente tem que continuar unido mais do que nunca, e a exemplo aqui das presidentes e vice-presidentes da Vitz que tiveram lá, fica a dica, vá para Israel. O Comunidade na TV fica por aqui, domingo que vem eu volto, até lá, tchau, tchau.